Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Hoje temos aqui um programa diferente, como vocês podem ver claramente. Quem não viu é porque não está prestando atenção ainda. Hoje vai ser diferente mesmo. Hoje vai ser diferente. Vai realmente Hoje ser vai ser diferente. Vamos ver se vocês são detalhistas. Então começamos com o Roberto Campos Neto, nosso querido cavaleiro da lança vermelha, aí Robinho. deixando o Banco Central. Salva de palmas pra ele. Passou aí, ó. Muita palma. Parabéns. Permaneceu aí muito tempo com a nossa taxa Selic lá em cima, enquanto o nosso grande, queridíssimo presidente Lula forçava a barra com várias ofensas para que abaixasse, né? Então ele deixa aí o Banco Central em 2025 e adivinha quem entrou? Sim, Gabriel Galípolo, foi indicado pelo nosso presidente Lula. A gente já tinha discutido isso, o mercado já esperava o Gabriel Galípolo no local dele e agora a gente vai ter a grande verdade, né? Vai abaixar a taxa Selic, o Gabriel Galípolo inclusive soltou notícias antes de entrar que poderia até haver um reajuste. Então a gente vai encontrar agora a verdade no final disso, o que o Gabriel Galípolo, como presidente do Banco Central Brasileiro, vai fazer agora com a taxa Selic. Também temos ele aí, nosso querido, pessoa que ninguém tá falando dele aqui, viu? Que é o Alexandre de Moraes, intimando o Elon Musk, e dessa vez ele fez a intimação pelo próprio Twitter. Isso foi bom. Achei criativo. Achei ousado. Alexandre, olha, um abraço pra você. Eu amo você enquanto você não mexer nesse programa, viu? Vamos lá. A gente é pequeno, a gente nem tem audiência. Fica tranquilo, viu, Alexandre? Mas isso aí é engraçado. A gente vê aí uma queda de braço. Elon Musk já postou lá uma foto do nosso querido Xandão preso e falando assim, um dia isso vai se tornar realidade. Ele como Voldemort também, eu vi lá no Twitter. Abre o olho aí, vai uma briga de gigantes. Vamos esperar o que vai acontecer nesse programa de tradição, que é o Soco Matinal, um programa matinal feito de manhã, na sua matinal, que é o seguinte, é um programa de geopolítica, mercado financeiro e também macroeconomia, para você começar o seu dia sabendo o que importa, o que não importa, e sentando com todo mundo e estando atualizado para parecer mais inteligente do que você já é. Ao meu lado, hoje, quem? Guilherme Godoy. Opa, um prazer estar falando com vocês hoje, né? Ontem substituí nosso querido amigo Edson, hoje estou do lado de cada bancada. Vocês estão querendo me calar, é? E também quem? Matheus Malheiros, nosso Tony Soprano versão mirim. Bom dia a todos. De antemão, quero agradecer pelas felicitações do meu aniversário. Obrigado aí a todos pelo carinho. Forte abraço aí pra todo mundo. Então, obrigado a todo mundo que deu as condolências ali pro aniversário do Malheiros. Seguimos então com a primeira... Não. Opa! Tradição, pô. Hoje vamos começar com os índices. Matheus Malheiros ali começa com os índices. Como esse é um programa de tradição, vamos aos índices aqui. Então, nos Estados Unidos, a gente tem os mercados abrindo sem direção única, porque da onde está subindo é sempre em índice Nasdaq, em leve queda, puxados principalmente pelas ações da Nvidia. Mercados na Ásia aí fecharam principalmente no negativo, também puxados aí pelas ações de tecnologia que acompanharam a queda nas ações da Nvidia após a divulgação dos balanços. Na Europa, a gente tem um mercado majoritariamente positivo, na contramão dos Estados Unidos, operando em leve alta com investidores aguardando dados econômicos da região. Nas commodities, a gente tem o petróleo fechando aí em leve queda, né, perto da estabilidade na realidade, com uma queda menor do que o esperado dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos e preocupação com a demanda na China, o que acaba compensando os cortes de produção lá na Líbia. E o minério de ferro fechando em leve alta também, com melhoras aí de perspectivas na economia chinesa, ou seja, puxando o lado da demanda. E o Bitcoin, por fim, operando em leve alta. Maravilha, continuamos então com a primeira notícia internacional desse queridíssimo programa aqui, que é sobre a Nvidia, a empresa de computador, né? Então, apesar do aumento de 168% do lucro da empresa, as ações da companhia caíram 7,7%. Isso responde uma pergunta feita na semana passada de por que, apesar de uma margem de lucro aumentando, né, de um período para o outro, a companhia ainda pode ter as ações caindo em valuation. Aí está a resposta, a própria Nvidia tem isso. Por quê? Porque o mercado espera ali ele faz uma perspectiva, uma previsão do lucro, enquanto isso, apesar de aumentar, vem abaixo do esperado, pode acabar em uma queda das ações aí. Exato. A Nvidia registrou um lucro líquido de 16,6 bilhões de dólares no trimestre que encerrou em 28 de julho, que foi um aumento de 168% em relação ao mesmo trimestre no ano anterior. A empresa também teve a receita recorde, atingindo um total de 30 bilhões de dólares de receita. Então, olha que incrível também essa margem da Nvidia, mais de 50% de margem líquida. Né? Uma receita de 30 bilhões depois de pagar funcionário, de pagar o custo dos insumos, de toda a despesa financeira da empresa, pagar a dívida, enfim,
tudo que uma empresa pode ter de gasto, imposto, dos 30 bilhões, sobrar quase 17 bilhões como lucro líquido para a empresa. Então, a NVIDIA é extremamente eficiente com a sua operação. Mas apesar desses resultados, que superaram até as expectativas de mercado, então a expectativa de receita era na faixa de 28 bilhões e de lucro era na faixa de 15 bi, as ações caíram quase 8% no aftermarket. Isso reflete o quê? Que o mercado às vezes esperava muito mais da NVIDIA, aí que é o que a gente vem falando. A empresa pode ser muito boa, mas você comprar as ações com valuation esticado em si não é um negócio atrativo. Por quê? Quando você paga caro, você está comprando já uma empresa que tem grande parte desse crescimento precificado. Então, no caso da NVIDIA, o lucro mais que dobrou, aumentou 168% e ainda assim as ações caíram 8%. Por quê? Entra no que o Edson falou, o mercado já esperava muito dessa empresa. Então, essa melhoria dos lucros, esse upside já estava precificado. E como não conseguiu corresponder às expectativas que estavam implícitas ali no preço da ação, acabou tendo essa queda, mesmo com a empresa ocupando uma posição de liderança no mercado de chips para inteligência artificial. Maravilha. A outra notícia internacional que temos aqui é dos nossos queridos hermanos, né? Na contramão do Brasil, a Argentina aí abaixa o IPI, né? O famoso Imposto sobre Importações. Não é IPI, né? Falei errado. Só Imposto sobre Importações, que será reduzido de 17,5% para 7,5%. Mostrando aí claramente que o nosso queridíssimo Javier Milei, com 1,5 m de puro liberalismo econômico, consegue dar um baile aqui, apesar de ter o cabelo do Fresno. Realmente. Apesar dos pesares, ele vem com medidas aí tentando conter esse avanço inflacionário, né? Mas a gente já viu um avanço bem significativo dessa queda, saindo de 26% em dezembro do índice cheio para mais ou menos 4% em julho. Porém, como uma medida aí para tentar acelerar esses impactos, o Milei está trazendo essa diminuição dos impostos cobrados na parte das importações, que, segundo o economista Fernando Maru, pode trazer um impacto de até 0,7% de queda, ou 0,7 pontos percentuais, perdão, com relação à parte da inflação, a ser sentida basicamente a partir de outubro, né? Porque essas medidas, elas tendem a refletir mais a médio prazo. Isso aqui já é uma medida que está até refletindo mais rápido, né? Segundo as expectativas deste economista, porque geralmente um impacto desse é sentido mais a médio e longo prazo. E, além disso, a gente também vê que ele pode trazer um impacto de arrecadação para o governo de 0,4% do PIB. Então, isso aí também, como a Argentina enfrenta não só pressões inflacionárias, mas uma pressão também na parte fiscal, o Milei vai tentar ali, né, conseguir contribuir com essa falta de arrecadação com outros aspectos legislatórios e buscar alguns recursos que não estão declarados. Então, pegar uma parte ali de imposto de renda também. Então, assim, além disso, a gente estava vendo que a Argentina já estava reduzindo um pouco mais essa parte das importações e essa medida também tende a trazer um pouco mais de flexibilidade nas importações argentinas. Maravilha. Agora vamos para as nossas notícias nacionais do Brasil. Então, é o adeus a Roberto Campos Neto, né? Ficou ali 4 anos à frente do nosso Banco Central. E agora, o que a gente pode esperar do novo presidente do Banco Central? Ainda tem mais 3 meses do Robinho. Tem 3 Cavaleiro meses? da Lança Vermelha. O Galípolo vai entrar só em 2025. Então, gente, agora, como já esperado pelo mercado, teve a indicação do Galípolo para presidir o Banco Central, que inclusive é o atual diretor de política monetária do Bacen. Então agora o Galípolo ele vai ter que passar por uma sabatina no Senado para ser aprovado. Então, como é que é o processo? O presidente, a cada 4 anos tem a troca, é sempre no meio do mandato. Então agora o Lula está no meio do mandato dele, pôde indicar um novo presidente do Banco Central. Feita essa indicação, esse economista deve passar por uma sabatina no Senado, que é marcada pelo próprio presidente da casa. Então agora está dependendo do Rodrigo Pacheco para passar por esse processo. Então, sendo aprovado, em 2025 ele vai assumir como presidente do Banco Central do Brasil. E o Galípolo também, vale destacar, já era o nome que é esperado pelo mercado, conhecido, e trouxe algumas declarações que, apesar de ser indicado pelo Lula, acalmaram o mercado. Por quê? Muita gente estava especulando, não, Lula vai colocar quem ele quiser no Banco Central, vai começar a baixar a Selic na canetada, mas indo ao contrário disso, o Galípolo já declarou que, se precisar, ele até mesmo vai aumentar a taxa Selic. Ele, no caso, com o voto dele, com o resto do Banco Central. Então, está indicando que vai seguir com um caráter técnico, que é a finalidade do Banco Central independente. É um dos grandes pontos positivos, inclusive, que a gente tem aqui, é ter esse Banco Central que o presidente não pode ficar mexendo a hora que quiser. Porque imagina, por exemplo, agora,
A gente, mesmo com a taxa Selic lá em cima, está com uma inflação já desancorada da meta, que foi definida pelo Conselho Monetário. Então, a inflação está mais alta já do que deveria estar, mesmo dizendo que está controlada. Com a Selic lá em cima, imagine, por exemplo, se o governo tivesse mexido no Banco Central e colocado lá qualquer presidente que ia começar a baixar essa taxa de juros na canetada. A gente ia ver uma inflação disparando. Então, por isso é importante manter essa independência e o caráter técnico do Banco Central, cuja missão é simplesmente preservar o poder de compra da nossa moeda. E o Galípolo também, vale destacar que na formação dele, economista formado na PUC de São Paulo, com mestrado em economia política e foi presidente do Banco Fator. E também é conhecido na sua atuação como consultor econômico, assessorando empresas e governos. E aí, você, Godoy, o que você tá esperando aí da atuação do nosso novo presidente em 2025? Pô, cara, eu acho que todos os momentos que ele precisou demonstrar um pouco mais de apelo técnico ali, cara, ele foi bem coerente, tá? Então, assim, trouxe muita coisa ali pra acalmar os mercados mesmo. Eu acho que, assim, dentre os nomes ali pavorosos que estavam circulando, que poderiam entrar visando ali um apego mais ao lado do presidente, né? Cara, graças a Deus que foi o Galípolo, porque já falaram de Mercadante, falaram de alguns outros nomes. Guido aí que- Mantega. Guido Mantega, Nossa pelo amor de Deus. Meu Deus. Então, dentre todas as opções, cara, a gente até respirou aliviado que foi o Galípolo. Nossa. porque Foi que nem o Haddad também. Muita gente ficou falando mal do Haddad. O cara, na realidade, fez um sem bom viés trabalho. político aqui, o cara tá fazendo milagres Tá lá. fazendo bom Porque trabalho, cara. as besteiras que o executivo tá querendo fazer e que o Haddad tá tentando segurar em relação à austeridade fiscal no Brasil e demais medidas econômicas, ele tá fazendo um trabalho bom dentro das circunstâncias possíveis. Exatamente, cara. E assim, você pode ver, o Galípolo, ele tá sendo inteligente pelo seguinte. Por muitas vezes o que a gente vê? Cara, o Lula vai lá, fala uma besteira, aí o que ele vai lá e fala, gera um monte de estresse no mercado, o dólar explode, a bolsa abaixa, tudo acontece lá, o contrário do que a gente tá esperando com relação a essas expectativas. A gente sabe que se o dólar começa a subir demais, a gente tem pressões inflacionárias e não é isso que a gente quer. Então o Galípolo já foi esperto, sempre tá tentando acalmar os mercados, tá trazendo algumas boas notícias que tá trazendo mais estabilidade econômica com relação à parte de condições da política monetária. E é isso que a gente espera, cara. Alguém que vai trazer um pouco mais de calmaria e, se necessário, tomar as medidas que forem precisas. Porque eu não quero, acho que ninguém aqui quer que a taxa de juros volte a subir, mas se for necessário, não tem muito o que fazer, cara. Então é isso, e eu espero que ele faça um bom trabalho e vamos estar sempre dando torcida. Porque... Ou seja, parem de gastar, parem de consumir para controlar a inflação. Mas o PIB Simplesmente, não guarde cresce. dinheiro debaixo do colchão. Aí É não tem isso. inflação, pelo menos. É justo. Não gaste dinheiro. Cuidado com estagflação, hein? Guarde debaixo do colchão para ter deflação. Aí seu dinheiro vai ganhar poder de compra ao longo do tempo. Então, viu só, guardar dinheiro debaixo Economia do colchão. freestyle. Não É sei. justo. É assim que você resolve a inflação. E a outra notícia nacional que temos aqui é da CCJ, nossa Comissão de Constituição e Justiça no STF, limita a atuação do STF. Vamos entender essa notícia um pouco. Como que funciona? Existe uma ação chamada ADO, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que é o seguinte: imagina que existe uma omissão ali dentro do Poder Legislativo, ou seja, um assunto que não foi teorizado por lei, e quando o STF via esse assunto, ele poderia ali legislar em cima disso, conhecido como ativismo judicial, muito criticado pela doutrina. Então, o que acontece? Agora, a CCJ aprovou esse projeto de lei que limita a atuação do STF frente a essas ADOs, né? Então, o STF agora ele não pode intervir em assuntos que já tenham tramitado no Congresso nos últimos 5 anos, mas que não tenham uma decisão. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem, é o exemplo da descriminalização da maconha, que é o quê? Vamos lá, o STF a legislação não tinha dito qual que era a quantidade específica para considerar um traficante usuário, e o STF agiu como legislador e determinou que a partir de tal, acho que é 60 ou 40 gramas, você era traficante, antes você é somente um maconheiro safado. Então, o que acontece? Agora, com esse projeto de lei da CCJ, o STF ele fica um pouco mais limitado em atuar de forma ativa na legislação. O que você acha sobre isso, nosso querido Malheiros? Isso é uma medida positiva, porque hoje você tem uma disparidade de poder no Supremo. Ninguém elegeu quem tá lá. Mesmo assim, você tem muitas decisões monocráticas no STF. Chegam mais de 80 ações por ano para 12 ministros. Então imagina o poder que é concentrado na mão de cada um daqueles, as decisões que eles têm que tomar. Então, pra você conseguir reunir toda a corte, acaba ficando muito ineficiente. Você não consegue, né? Não dá para juntar
todo mundo para tomar essas decisões. Então acaba caindo várias ações na mão de cada um dos ministros, que inclusive tem um mandato vitalício, então vão ficar lá até morrer ou se aposentar. E tem muitos poderes que estavam conseguindo barrar ali, mudar decisões que eram tomadas pelo legislativo. Então estava tendo, de fato, uma disparidade de poder. O Supremo estava praticamente acima dos cortes, o que estava gerando muitos intrigas aí entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Você não estava tendo equilíbrio dos poderes, que é um dos princípios da democracia que a gente tem aqui no Brasil. Então, com essa medida agora, o Supremo não vai mais conseguir legislar, que é um papel do poder legislativo, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, e não vai mais conseguir reverter ali decisões que foram tomadas pela Câmara. Por exemplo, também, outro evento que fez ganhar força essa ação contra o Supremo foi que você teve barrado ali pelo Supremo a execução de emendas parlamentares do orçamento. O Supremo falou, não vai gastar esse dinheiro, tem que mostrar ali um pouco mais de transparência, tem que mostrar as contas. Então a Casa tinha tomado uma decisão orçamentária e o Supremo interveio naquilo. Maravilha. Então assim, vai haver algumas mudanças aí nesse ativismo judicial que é muito criticado pela doutrina, porque a gente tem 3 poderes ali, né? Antigamente a gente tinha até 4 com o poder moderador na tem época 4. do Império. A mídia? Não. Quem? Eu não vou falar, mas tá tendo 4 na prática. Tá inventando palavra. Qual é o poder que tá conseguindo barrar decisões de outros? Você apontou pra sua cabeça, mas eu não É pra você entendi. pensar. Vem com O teoria da... não entendeu. Não entendi, não. Enfim. Matheus Eu prefiro não falar tá isso. devaneando. Matheus vai continuar Não, com... eu prefiro não falar, tenho receio de ser Se censurado por Então algum não fale, membro de então não algum fale, dos não 3 existe. poderes. Ninguém falou nada aqui. Ninguém Deixa nem pra falou lá. nada, ninguém nada. Alexandre de Moraes, Só ninguém falou nada aqui, tá bom? nada. Ó, inclusive a gente é quase amigo. Ó, só uma correção ali que o O Edson é Matheus calvo trouxe. também. Tá tudo certo. Você não é calvo, não. Você tem um cabelão. Vamos lá. Só uma correção do nosso grandíssimo querido Malheiros, falou 12 ministros, mas o STF tem 11, né? Apesar de um dos ministros valer por 2 em relação à polêmica, aí, né? Mas a gente não tá falando sobre ele. Não Exato. tá falando sobre ele. Perdão. Deixando bem claro. Então, pra gente sair logo desse assunto, porque ninguém tá falando desse assunto também, a gente vai ir agora pro nosso quadro das notícias não tão irrelevantes. Mas antes do quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Ué. E antes de ler os comentários do vídeo do vídeo anterior, eu vou ler hoje eu vou ser diferente. Eu vou ler aqui um tweet do PCO, Partido da Causa Operária. PCO, o famoso doido. Olha que Que não o tem nosso... nenhum político eleito. Que não tem nenhum político eleito. E nem precisa também, né? Quem quer? Vamos lá. Nosso querido Rui Costa Pimenta, que é o atual presidente do partido, abre aspas. Se fosse eleição entre Boulos e Adolf Hitler, ainda assim eu não votaria no Boulos. Exato. Meu Deus. Ele lembrou uma coisa que o cara. Edson fala. Cara, PCO é doido. Cara, tem gente doida no mundo, mas o PCO... Se você é aí do PCO, saiba do fundo do meu coração que vocês são doidos. Vocês são doidos pra Eles não caramba. são hipócritas. Eles realmente acreditam no que eles falam e vão até o final. Da mesma forma que... Da mesma... Não, não, eles são doidos, mas pelo menos não são hipócritas. da Esse que mesma é o forma ponto. que o Exato. esquizofrênico que tá vendo alguma coisa, ele acredita naquilo também. Eles o realmente PCO acreditam. acredita. É loucura, é um devaneio, mas eles acreditam pelo menos. Não fico mudando Então é de isso. lado. É justo, vamos lá. Então, seguindo aqui, eu também vou ler um outro comentário que é @OPNPerim. Ele disse: alguém mais percebeu que a versão Manuel Neto de camiseta, só camisa, tá bem mais ousada? Será que o menino tá soltinho hoje no programa? Será o início da era Shippuden? Abraço a todos. Realmente, inclusive quando o Manuel tá só com ele vem com uma Sem camisa camisa. normal, a gente manda ele colocar uma camisa social, porque senão ninguém segura o menino. Ele fica doido aqui no programa. Fica maluco. Ele já chega de manhã aloprando, alvoroçado, então a gente coloca uma camisa social nele pra Chega derrubando segurar coisa ele. das A mesas. camisa social xingando é a galera. coleira do Manuel. É a coleira Segura do- o menino, senão ele fica maluco. E como ele é um cara muito conservador, assim, quando ele se solta, rapaz. Então seguimos aqui, qual que é o seu comentário, Malheiros? Eu quero ler um comentário da @DaianaBezerra7236. Eu não entendo a taxa de juros. Eu invisto no Tesouro Selic e eu entendo que é bom subir a taxa Selic, mas também estou iniciando em ação. Em que ponto a taxa de juros subir ou descer é bom para mim? Se você investe apenas em Tesouro Selic, olhando só o rendimento dos seus investimentos, é bom quando a taxa Selic sobe. Por quê? Se você tem a taxa Selic mais alta, o indexador do seu investimento, ele acaba rendendo mais e você ganha mais dinheiro. Só que esse assunto pode ficar complicado.
Por quê? Se a taxa Selic está mais alta, é um sinal que você tem expectativa alta de inflação ou que ela já está fora do controle. Se você for olhar sua rentabilidade real, descontando sua inflação, pode já não ficar tão interessante. E agora, trazendo para a parte do mercado de ações e outros ativos de renda fixa também. É bom para você investir quando a taxa de juros estiver alta. Por quê? Quando os juros estão elevados, as ações normalmente estão mais descontadas e você consegue travar em taxas mais interessantes na renda fixa. Por exemplo, no Tesouro Direto, mesmo ainda no IPCA+, você encontra inflação mais 6% ao ano de rentabilidade real, que é uma taxa que você encontra em menos de 20% dos pregões. E claro, só quando você tem uma taxa de juros elevada. Você consegue investimentos pré-fixados, aí, CDBs a 14% ao ano ainda hoje, e ações com múltiplos mais baratos. Porque isso é uma consequência dos juros altos. O investimento ali em próprios títulos públicos fica mais atrativo e o desconto no valuation dos ativos é maior, ou seja, acaba valendo menos, basicamente. Você tem oportunidades melhores de compra. E quando você tem uma queda nas taxas de juros, mas vale destacar que não é só a taxa de curto prazo, não. É a taxa de longo prazo também. A taxa Selic só é um pequeno fator que influencia isso. Então, quando você tiver, de fato, essa queda nas taxas de longo prazo, aí você consegue ter uma apreciação nos seus ativos de renda variável, nas suas ações, e na marcação a mercado dos seus ativos de renda fixa. Maravilha. Boa. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar pro Mbappé. Muito bom. O Galípolo. Seguimos com o Galípolo. Vai lá. Beleza. E aí, Godoy? Eu trouxe um comentário do @canal do Justo 5158. Nome curioso para quem comentou essa atrocidade. O Raul e a UVP falando de política só perdem fregueses. O Maduro tá prendendo até adolescentes, segundo denúncia de jornais americanos, e vocês falando em golpe de mestre. Mas a jornal americano tem conflito de interesse. Tem. Vamos lá. Além disso, eu vou falar só uma coisa pro canal do Justo. Esse cara é meio burro, né? Eu ia falar limitado, pra ser um pouquinho mais tranquilo. Mas sim, cara, olha, se você ouviu o vídeo novamente, ou escuta lá o que o Manuel falou, e você vai mudar de opinião sozinho. Eu tenho certeza, cara, não precisa nem de muito, só não vou nem me alongar muito nisso aqui. Ouve lá o que ele falou direito, tem um pouquinho de interpretação que você vai entender o que ele falou. Agora eu vou lá para um comentário mais útil, que é o @aguiar_o_sardinha. Boa tarde, meus lindos, sou eu de novo. Se eu tenho algumas ações e pretendo segurá-las a longo prazo, possivelmente nem vendê-las, seria interessante eu ser o doador? Doador no caso que ele está falando com relação à parte de aluguel de ações. E como eu posso estar sendo o doador? Cara, você consegue estar fazendo essas aprovações no aplicativo da sua corretora e com ela você está conseguindo remunerar a sua custódia, tá? Então, assim, pode ser interessante. A gente até considera isso para algumas partes dos clientes que estão aqui dentro da UVP. Só tem que tomar um pequeno cuidado. Durante a sua declaração de imposto de renda vai dar um trabalhinho de você fazer para declarar isso aí. Mas é interessante sim para você ter essa remuneração, tá? Sabe o que é válido também? Aproveitar, fazer uma breve explicação para você entender um conceito novo e ficar mais inteligente. O que é exatamente o aluguel de ações? Para que serve? O que é você ser o doador? Então vamos fazer a analogia aqui. Imagina que o Godoy tem essa garrafa aqui. Eu acho que o preço dela vai cair. Vamos supor, custa R$50 a garrafa. Godoy, vou pegar sua garrafa aqui, eu te devolvo mês que vem e te pago R$2 pelo aluguel. Eu pego, vendo essa garrafa e mês que vem eu recompro ela a R$40 e devolvo pro Godoy. Isso aí é gambira, moço. Você tá explicando gambira pro pessoal. Bom, esse que é o aluguel de ações. Você vende um ativo que não é seu, pagando uma pequena taxa de aluguel, para depois você recomprar mais barato e devolver esse ativo para quem te emprestou. Mas claro, isso é um movimento especulativo. Então a gente acaba não trabalhando com isso. O nome é venda descoberta de ativo, você shortear, enfim, você pode falar de várias formas, mas a gente não trabalha com isso, por quê? Se o ativo subir também, você vai ter que pagar mais caro. Então vamos supor que de 50 subisse para 60 o preço do ativo. Eu ia pagar os R$2 de taxa que eu combinei com o Godoy, mais R$10 que eu teria perdido de ter recomprado mais caro o ativo. Isso que é o aluguel de ações. Maravilha, o Malheiros explicou para todo o Brasil que é uma gambira. E vamos seguindo aqui com mais alguns comentários. Ana Braslin falou mais de 30 minutos. Cristiano Invest falou melhoras para o Schumacher da UVP. Acho que sou eu, né? @Irã Hudson disse comemorando mais a O Raul Bolo. E o Gabriel Vertoso, que sempre comenta o mesmo comentário todos os dias. Cara, você é constante, cara. Falou, já posso almoçar. Boa. Então seguimos agora com as notícias não tão irrelevantes. E a gente vai falar dele, de um cara com pouco cabelo que tá ali no STF, que a gente não tá falando dele, inclusive, intimando o Elon Musk, né? E ameaçando suspender o Twitter, se o Twitter... O Twitter é Twitter, foda-se, é Twitter, vai. X é o cara. Se o Twitter... justamente.
se o Twitter não nomear um representante aqui no Brasil para responder às ações, né? E o engraçado é que o nosso querido Xandão colocou essa publicação no próprio Twitter oficial do STF. É a mesma coisa de eu querer censurar a sua rádio e eu peço uma música lá falando isso, entendeu? Cara, É isso mesmo. afrontoso. Afrontoso. O cara tem pouco cabelo e muito culhão. Deu pra ver que o Alexandre de Moraes, após colocar essas decisões... Ó, quem falou isso foi o Godoy, viu? Guilherme Fala o CPF, Godoy. por favor, Godoy. Fala o CPF aqui pra câmera. Eu aqui, por destaco. favor. Isso. Sai fora. E o programa não tem nada a ver com o Godoy. O Olha, Godoy- isso- A opinião do Godoy Tava não no reflete roteiro. o posicionamento da UVP Capital, é apenas do Guilherme Godoy, pessoa Galera, física. Tava no roteiro, Por favor, foi mal. fala seu CPF só pra deixar registrado. Nome completo, RG, endereço. Então, galera, tava no roteiro, desculpa aí. Mas, assim, cara, o Alexandre de Moraes Roteiro já que o tinha Godoy decidido... que fez. Só deixando bem claro. Mas o Alexandre de Moraes já tinha alertado, né, que precisava de um representante, porque após ele já decidir ali que era inconstitucional todas essas medidas que estavam sendo feitas ali de divulgação pelo Elon Musk, o que o cara fez? Tirou toda a base do X aqui do Brasil. Foi extremamente esperto nessa parte. Só que o Moraes falou, cara, a gente tem que ter um representante aqui até 24 horas, senão o aplicativo vai ser derrubado com relação à parte dos acessos aqui no Brasil. Pro Elon Musk, não sei, né? Isso aí já é coisa que vai ter que pensar ali na cabeça dele, porque aqui a gente tem mais de 22 milhões de pessoas acessando. Somos o 6º maior país com usuários do aplicativo X. E se a gente não tiver essas medidas, ele consegue fazer essa retirada do ar do aplicativo através das telefonias, das empresas de telefonias e alguns outros métodos que ele consegue para retirar o aplicativo do ar. E além disso, ele está sob penalidade de multa diária. Então, cara, eu acho que isso ainda vai rodar muito tempo ainda, essa treta entre Elon Musk e o nosso querido Alexandre de Moraes. E até começou a postar alguns memes do Alexandre de Moraes ali no seu próprio Twitter. E assim, cara, se o X de fato for bloqueado aqui no nosso país, a gente vai estar num seleto grupo de 7 países em que esse aplicativo é bloqueado, incluindo China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Turcomenistão, Mianmar e Venezuela. gurizada. Só as democracias. Só as lendas da democracia. Lendas. Mas a gente não falou sobre isso. Vamos seguir aí, porque eu não gosto de passar muito nesse assunto, né? Eu Que- perco até os cabelos com esse assunto. E a voz também. Então, mantemos agora, dentro das notícias que podem ser faladas sem perder a conta, né? Que a gente vai pro Buffett, que agora, aos 94 anos de idade, ele vê a Berkshire Hathaway, né? Hathaway, o que vocês preferirem chamar, chegando ao valor de mercado de $1 trilhão. Finalmente alcançando essa meta aí, esse poder de mercado. E também está ao lado de outras gigantes de tecnologia também, como a Apple, a Microsoft, a Alphabet, a Amazon, a Nvidia. Então, parabéns aí a ele mesmo, nosso querido Buffett, o bola de cristal do mercado financeiro. O cara é bom mesmo, né? Então, assim, só para se consolidar ainda mais como o maior investidor da história, viu a Berkshire Hathaway atingir o clube do trilhão ali e com um caixa recorde ali, né, de 277 bilhões ali de dólares. E durante os últimos tempos ele fez algumas movimentações que deixou o mercado um pouco mais alvoroçado, né, que foi vender metade da sua participação em Apple, vendeu mais de 5 bilhões de ações do Bank of America. Então, assim, toda vez que o Buffett faz algum tipo de movimentação, seja de compra, seja de venda, o mercado já começa a ficar um pouco mais preocupado, porque o cara é conhecido como o oráculo de Omaha. Então, assim, ele sabe tudo e mais um pouco. E, assim, é bem... Por mais que seja simbólico para algumas pessoas alcançar esse clube do trilhão, ele foi a primeira empresa aí que não é do ramo de tecnologia. Então, é uma empresa do setor financeiro ali de participações que está alcançando o clube do trilhão. Então, parabéns aí pro nosso queridíssimo Warren Buffett. Com exceção da Saudi Aramco, também, essa é curiosidade. Empresa saudita que vale $1,8 trilhões de petróleo. É um monopólio. Que bom. Então agora, antes de finalizar o programa, na verdade, a gente vai para um momento aqui que é muito especial, nesse programa especial, para pessoas especiais, que é o seguinte: quem já é da UVP Escola já sabe basicamente tudo que a gente está falando aqui de core salteado. Mas você aí, que tem a vida infeliz e ainda não teve a oportunidade de entrar dentro dos nossos 20... Perto.
próximo, ao lado dos nossos 20 mil alunos da UVP Escola. Você vai aprender todos os dias aqui nesse programa algum termo, alguma classificação, alguma coisa que faça com que você entenda um pouco mais sobre o mercado financeiro. E aí, se você segue todos os dias aprendendo, você fica um pouco mais inteligente. Então, hoje a gente falou aqui principalmente sobre esse valuation. O que é o valuation que fez com que a empresa do Warren Buffett aí chegasse a 1 trilhão? O que é um valuation? De maneira bem rápida, Malheiros. O que é um valuation? A definição da palavra é você tentar, trazendo aqui para o português, valorar. Você tentar definir o quanto que vale, de fato, uma empresa. Por quê? Você vai investir numa ação, você tem um preço, mas preço e valor são conceitos distintos. O preço é o que está sendo negociado e o valor é o que realmente vale. Então, como é que você vai ter essa noção de quanto pagar, o quanto que é justo você pagar na empresa? Aí você tem várias metodologias. Você pode usar, por exemplo, os múltiplos de valor patrimonial da empresa. Ou seja, se o patrimônio líquido da empresa é 100 mil, essa empresa vale 100 mil. É uma possibilidade. Ou você tentar fazer por múltiplos, né? Preço sobre lucro. Eu aceito pagar um PL de 10, ou seja, 10 anos do lucro de hoje na empresa. Eu posso fazer por transações passadas também. Então, ver quanto que as empresas ali do setor dela negociam, quanto que negociou historicamente, quais foram os múltiplos dela e ver. Então, a empresa deveria estar negociando esses múltiplos e vale tanto. Ou fluxo de caixa contado, que é o mais usado pelo mercado. Que é o quê? Toda empresa, a finalidade dela é gerar lucro, é gerar caixa. Então, a ideia é você vai estimar, você vai projetar quanto de lucro, quanto de caixa que essa empresa vai gerar no futuro e vai trazer tudo isso a valor presente descontando, porque o dinheiro perde valor ao longo do tempo. E o que impacta nessa taxa de desconto que você vai ter são as taxas de juros de longo prazo. Por quê? Quanto maior vai ser a sua taxa sem risco, que isso é o próprio investimento de títulos públicos, mais retorno você vai ter que exigir para correr o risco de investir em uma empresa, concorda? É o que a gente fala de prêmio de risco. Então aumenta a sua taxa de desconto, os fluxos de caixa futuros acabam valendo menos, e com isso a empresa, a valor presente, tem um valor menor também. Então, em suma, o valuation é você tentar estimar quanto que vale uma empresa para ter uma noção se você está fazendo um bom negócio ou não ao comprar as ações dela. E só um adendo com relação a isso que o Matheus falou, o valuation, ele é quanto a empresa vale de acordo com alguns critérios que são utilizados que o Matheus falou. O que chegou ali para a Berkshire Hathaway é o valor de mercado, é o quanto que ela está valendo agora e não o valuation da empresa É em o si. preço, Isso. não é o valor. Exatamente. Justo. Essa era a sua explicação simples. Isso. Rápida. A explicação é simples. Você tentar estimar o quanto que uma empresa vale com várias metodologias para ter uma noção de preço e valor. Caraca, era isso, porra! Chama, Poatan! É isso aí. Ele consegue, é só experimentar que ele consegue. Eu repeti o que eu falei no final. Não, Se você não percebeu, eu disse Isso é isso. lindo, isso é lindo. Você deu certinho, cara, certinho. Vamos seguir então agora com o recado final. Então, o recado final hoje vai para quem? Vai pro Matheus Malheiros. E o meu recado final é: plante sua semente hoje para colher no futuro. Puta recado final bosta, hein, ô Malheiros? Godoy, faz outro aí pra gente. Tá, peraí. O meu recado final é Shalom. Não, eles estão diferentes. Shalom, tá? É uma palavra hebraica no qual a gente dá adeus de uma forma educada, desejando prosperidade e paz. Então, esse é o meu recado. Só eu sou cristã aqui? O Godoy é cristão. Você é o único vegano aqui. Ok. Então, não, só eu leio a Bíblia, então. Tá tudo certo. Então, salam aleikum. Aleikum salam.